Aleluia. Salve, amada igreja, paz do Senhor, amém. Eu escutei, salve, amada igreja, paz do Senhor, amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé? Essa palavra de Deus. Quero que os irmãos agora dão sua atenção à honra e glória do Senhor. Aleluias. A palavra, louvado seja o nome do Senhor. Não sou eu, só estou apenas ministrando, mas o Espírito Santo que está me usando. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, por bondade. Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, o versículo é o 46. Só apenas esse versículo. Evangelho de Lucas 23, 46. Quem encontrou diz amém? Vamos ler. E clamando Jesus, com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia. E havendo dito isso, se expirou. Bondade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ler mais uma vez. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, se expirou. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a maioria conhece aqui a mensagem da cruz, conhece a mensagem da ressurreição. Por bondade na morte, já já o Senhor. A maioria conhece a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição. Mas eu quero falar uma coisa para os irmãos, uma coisa que tocou no meu coração hoje à tarde. Meu irmão, uma coisa que Jesus passou. Jesus ele passou por momentos difíceis, mas ele não reclamou como a gente reclama. A gente passa por um momento difícil, aflições, tudo, mas a gente reclama. A diferença de Jesus foi, ele passou, mas ele não reclamou. Ele foi para a cruz. Essa foi a diferença de Jesus. Só que, o que você quer dizer com isso, Jonas? É porque Jesus foi para a cruz. Uma coisa que eu digo, meus irmãos, vocês sempre reclamam. Essa palavra dura, a gente às vezes fala palavras duras, fala palavra sem querer, fala nomes sem querer, mas a coisa que o crente não pode falar. Briga com um irmão sem querer, ou briga sem eu digo, é brincadeira, entendeu, pastor? Não é brigar. Entendeu? Mas Jesus foi diferente, ele foi para a cruz. E o que ele falou foi apenas 7 palavras. E as 7 palavras bonitas de maravilhas. Aleluia. Aumenta o fundo mais um pouquinho. Oh, glória. Aleluia. Meu irmão, eu vou falar para vocês, voltando um pouquinho a mensagem. Jesus é preso. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus ele está no Getsemane. Enquanto Jesus fala, Judas chega, prende Jesus junto com os soldados. Aleluia. Traz Jesus apenas com um beijo. Só que eu aprendi uma coisa, pastor. Enquanto Jesus ele ainda falava, os soldados caíam por terra. Isso é um poder. Mas cair por terra, só que a oportunidade é Jesus olha para o soldado e diz assim: levanta que sou eu. O que é isso? Jesus ele quer ir para a cruz. O diabo de maneira nenhuma queria que Jesus fosse para a cruz, mas ele quer
ir para a cruz. Você lembra de Pedro? Ô Jesus, você não vai para a cruz não. Você não vai para a cruz não, Jesus. Eu não vou deixar você ir para a cruz. Parte de mim, Satanás. Para trás de mim, vai. Para trás de mim, porque eu vou para a cruz. Aleluia. Aí tem gente que diz que a Bíblia só fala da cruz quando começa em Mateus. Mentira, a Bíblia já começa falando da cruz no início. Aleluia. Já começa falando da cruz no Gênesis. Já começa falando de Jesus no Gênesis. Aleluia. Como assim, Jonas? E ele virá o calcanhar. Fala em Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo não queria que Jesus fosse para a cruz, não quer que Jesus fosse para a cruz, mas ele disse: eu vou, não adianta, eu vou para a cruz. Aleluia. Aí o que eu entendo, Jesus perde Sinédrio, aleluia. Depois que Pedro nega Jesus, Jesus perde Sinédrio, aleluia. Aí está lá Jesus. Aí a Bíblia diz que colocaram uma venda perante Jesus, pastor. Aí está lá os homens, os soldados, e falam assim: vai, adivinha quem te bate? Profetiza aí quem te bate. Vai. O que me comove, o que fala isso, como assim, Jonas? É porque tem multidões, tem gente deixando de pregar a palavra para pegar língua no Facebook. Tem gente deixando de pregar a palavra para falar coisas aí que nem sabe. A diferença de Jesus foi ficar calado. Mas o que aconteceu? Ele não deixou de fazer a missão dele. Ele não deixou de fazer a missão dele. Tem gente deixando a Bíblia de estoque, indo pro Facebook, e pregando palavra, indo pro repeteco. Ah, meu irmão, para! Prega a palavra! É a Bíblia, é a Bíblia! Mas Jesus totalmente ele não deixou, pastor, ele não deixou, aleluia, de fazer a missão dele. Como assim, Jonas? Ele chega para Pilatos, Pilatos olha para ele e diz: o que esse homem tem? Aleluia! Pilatos já olha para ele, Jesus já conhece Pilatos, meu irmão. Pilatos já começa a amar Jesus na diferença. Mesmo assim, a Bíblia diz que Pilatos e Herodes eles tinham uma inimizade, mas só que quando Jesus chega, Pilatos e Herodes viram amigo. Você entende? Louvado seja o nome do Senhor. É que muitas pessoas hoje em dia estão querendo dizer: eu não sou seu amigo mais, eu não sou seu amigo mais. Mas a diferença é quando Jesus chega no lugar. Oh, glória! A diferença é essa. É quando Jesus chega no lugar. Aí a multidão está lá, toda reunida. Aí Pilatos chega junto com Herodes, coloca Barrabás de Jesus. Vem aqui, Barrabás de Jesus. Esse homem não tem nada, mas Barrabás tem culpa, tudo. Quem quer que você fale? Solta Barrabás e crucifica Jesus. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Mas de novo, vou falar de novo. Esse homem aqui não tem culpa nenhuma. Esse aqui tem. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Meu irmão, o que é isso? Foi por nós, sangue derramado. Foi por nós, a cruz do Calvário. Por glória. Tem irmãos aí que está reclamando, mas foi por nós. Eu peguei a Bíblia do ano ontem, aí vi lá escrito: quem você escolheria, Barrabás ou Jesus? Aí eu pergunto: quem você escolheria, Barrabás ou Jesus naquele momento? Mas a decisão de Jesus foi dizer assim: pode perguntar, Pilatos, mas eu não vou deixar de ir para a cruz. Mesmo sendo crente lá embaixo, eles vão me escolher. Mesmo crente lá embaixo, vão mandar eu ir para a cruz, porque a cruz é minha. Está entendendo aí? A cruz era de Jesus. Escuta, Jesus. Aí colocaram a cruz de Jesus, tem que crucificar Jesus, vai. Coloca a cruz de Jesus. Jesus carrega a cruz. Jesus estava todo cansado, caindo.
aquele sangue que Jesus derrama, muita gente olha, começa a chorar. Aí Jesus olha para o lado, olha para a mulher e diz: mulher, não chore por mim, chore por você, ainda vai vir lutas difíceis. Oh, glória. Você está entendendo? Aí Jesus lá, caindo. Só que eu acho que tem uma cena nesse texto. Simão se deu. O rapaz chamou, vai lá ajudar Jesus. A diferença é, não é só a cruz de Jesus, a cruz também é sua. Entendeu? A cruz também não é só de Jesus, a cruz também é sua. Você está entendendo? Aí chega aquele momento da crucificação. Como, Jonas? Chegaram, colocaram ele, levaram ele para o Monte de Caveira. Os irmãos não entendem. Como era o nome do monte? Caveira. Significava o quê? A Bíblia não relata, mas significava o símbolo de Satanás. Ali embaixo. Mas as pessoas perguntam: Jesus, diabo derrotou Jesus lá na cruz. Mentira, o diabo não queria que Jesus fosse para, não queria que Jesus isse para a cruz, mas só que a pergunta foi: não vai não, Jesus, não vai para a cruz não. Até o diabo não vai não, Jesus. A pergunta foi: chegou no Monte Caveira. Chegou no Monte Caveira, colocaram a cruz em cima da cabeça do diabo. Em cima da cabeça do diabo. O que essa pergunta? A diabo está derrotado. Está derrotado. Está derrotado. Está derrotado. Aleluia. Aí estava lá o povo lá embaixo, Jesus crucificado. Aí o povo reclamando, zombando de Jesus. Pregaram os pregos de Jesus. Aquela dor nas mãos, dos pés, colocaram uma coroa de espinho por você. A pergunta foi assim. Aí pai olha lá para baixo, papai, qual foi a primeira palavra? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia! Ei, a oração de Jesus foi: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Lá de baixo, as irmãs que estavam lá olhando para Jesus, chorando por Jesus, diz: Pai, não perdoa não, Pai. Oh, Pai, não perdoa não. O som lá de cima, tu acha que eu vou perdoar? Tu crucificando Jesus. Aí Jesus lá de cima: Pai, perdoa. Aleluia! Os seus pecados ficaram lá na cruz, a sua culpa ficaram lá na cruz. Aleluia! Foi por você. Glória! Zombaram de Jesus. Glória! Só uma coisa, pastor, eu não entendo. É porque a humanidade, ela não entende uma coisa, que quando Jesus ela pede algo, Jesus ele chega para a multidão e fala assim para os soldados: tenham sede. Eu acho isso muito importante, eu acho isso. Tenham sede. O que o soldado dá? Vinagre. Aí os irmãos não vão entender. Jesus é o que? A alma da vida. Como é que ele tem sede? Meu irmão, Jesus, ele tem sede para salvar a alma de alguém ainda na cruz. Jesus, ele tem sede de dar testemunho ainda na cruz. Jesus, ele tem sede de pregar o evangelho ainda na cruz. Jesus, ele tem sede disso. Mas só que os soldados não entenderam, deram vinagre. Mas só que eu digo para você: aleluia, o vinagre não atinge a água da vida. Aleluia! Podem jogar, mas não atinge. Pode fazer tudo o que quiser, mas não atinge. Está precisando de gente assim, que prega a palavra, tenha sede da palavra, tenha sede de tudo. Glória!
seja o nome do Senhor. Aí eu acho importante que tem um homem, dois ladrões, uma à direita e uma à esquerda. Aí do lado pergunta assim: se tu és filho de Deus, ou desce daí, salva nem a você e a todos nós. Aí Jesus fica calado, ele não responde. Aí irmão, aí tá na esquerda, outro, na esquerda, outro, direita, outro. Aí o outro fala assim: sabe nem o que tu fala, só olha pra dar nós dois aqui. Entendeu aí? Só olha pra dar nós dois aqui. Esse homem nem culpa tem nada. Aí ele olha para mim e diz assim: Jesus, lembra de mim quando entrar no reino dos céus. Aí Jesus olha para ele e diz assim: hoje mesmo tu estava comigo no paraíso. Jesus ainda salvou uma alma, meu irmão, mesmo na cruz. Jesus salvou uma alma, aleluia, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo em tudo ali, mesmo na luta. Jesus diz assim: eu não abandono minha missão, eu não abandono meu ministério. Ainda eu salvo alma. Cadê os crentes que tem ministério? Cadê os crentes que tem unção? Aleluia! Aleluia! Chegando agora. Ai, Jesus olha para ele e diz assim: Jesus olha para o céu e diz assim: Pai, agora eu vou dizer, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia. Sabe o que eu peguei nessa palavra? Tem muita gente, aleluia, precisando entregar o seu espírito na mão de Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu falar um negócio para você. Jesus, ele veio para a cruz por você, derramou sangue por você. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Mas ele ressuscitou para estar aqui. Aleluia. E dar vida, mas é vida de abundância para você. Aleluia. E cadê essa adoração? Levanta a mão agora, meu irmão. Levanta a mão agora, porque ele deu liberdade para você adorar. Ele deu liberdade para você adorar. Aleluia. Eu estou encerrando. Aleluia. Eu estou encerrando. Quando Jesus me olha para você e fala assim: Jesus, o papai recebe o meu espírito. Aleluia. Aí eu vejo muita gente na oração: Pai, recebe o meu espírito. Amém, amém. Pronto, quando eu chegar lá fora, é outra pessoa, dá de cara com Satanás, morre de medo. Tem pessoas, pastor, como eu falei aqui, fecha a Bíblia e o irmão Bonfim fecha a Bíblia e quer pregar em línguas. Não se vir pregar em línguas. Se Deus deixar a palavra, ele vai pregar em línguas? Não, irmão. Não. De jeito nenhum. A palavra fala o seguinte, capítulo 24, deixa eu dizer um negócio. Quem vai por segundo é quem? Maria Madalena com as outras. Aí Maria Madalena chega lá e diz assim: cadê Jesus? Olha para trás, está dois homens. Se assustou. Cadê Jesus? Cadê o mestre? Está procurando o que aí? Entre os vivos e os mortos. Aleluia. Você está procurando o que? Entre vivos e os mortos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está procurando o que? Entre vivos e os mortos. O que já ressuscitou. Aleluia. Aí vamos avisar para Pedro. Aí Pedro chega lá e diz: é mentira. Não. Aí Pedro vai correndo. Quando Pedro chega lá, só dá um pano. Ei, Pedro, já ressuscitou. E está esperando você lá na Galileia. Aleluia.
Pregue palavra como Jesus pregou. Porque mesmo na cruz, ele não desistiu. Mesmo na cruz, ele não desistiu de você.